Fala jovem, beleza? Professor Jonatas Gonçalves, iniciando o nosso módulo de Físico-Química, a nossa primeira aula do nosso primeiro tema. E esse tema, para mim, é o tema mais importante do módulo de Físico-Química, porque sem ele você não vai ser capaz de determinar matematicamente quaisquer relações de toda a Físico-Química. Há uma dependência dos conceitos que aqui vamos tratar, e por isso chamamos esse tema de relações numéricas fundamentais, pois são o alicerce de toda a química em termos matemáticos, em termos quantitativos. Nossa primeira aula ela vai ficar focada especificamente em tratarmos um assunto um pouco delicado para alguns, que é falarmos sobre a chamada massa atômica, massa molar, massa molecular, volume molar, número de Avogadro, esses termos que aparecem bastante, muitas pessoas já ouviram falar, sabem o que se trata, mas têm muita dificuldade em aplicar. E eu tenho certeza que isso não vai acontecer com você. Basta você pegar o nosso PDF, que logo no início do nosso material está lá no nosso tema de Relações Numéricas Fundamentais, lê aquele PDF, leia os textos anexos, que tem textos anexos, e leia e faça os exercícios propostos. Você vai notar que já existe aí com você todos os exercícios envolvendo o assunto deste tema que caíram na prova do Enem, separadinhos aí para você e gabaritados. Qualquer dúvida você pode mandar para a gente lá no nosso site, no quimicaresolve.com.br. Desde que você seja nosso aluno, estarei aí plenamente disposto a te atender. Bom, pessoal, massa atômica e número de massa já consiste em uma diferença. Por quê? Porque o número de massa ele se refere a um tipo de átomo de um elemento químico. Como assim um tipo de átomo de um elemento químico? Um elemento químico, como já definimos lá na parte de química geral, nada mais é do que o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Então, para ser um átomo de um mesmo elemento, esse átomo precisa apresentar o mesmo número de prótons. Dois átomos serão de um mesmo elemento se eles apresentarem o mesmo número de prótons. Bom, nesse caso, entendemos que a característica principal e identidade de um elemento químico é o seu número atômico, também chamado de número de prótons. E aí, nós vamos cair numa situação, pois existem mais de uma massa vinculada ao mesmo número de prótons. Por exemplo, existe o carbono de número de massa 12, existe o carbono de número de massa 13, existe o carbono de número de massa 14. Existe o hidrogênio de número de massa 1, existe o hidrogênio de número de massa 2, existe o hidrogênio de número de massa 3. Então, eu sei que é hidrogênio porque tem um próton. Eu sei que é carbono porque tem 6 prótons, mas a massa pode estar variando. Portanto, quando eu uso o termo número de massa, eu estou pegando um átomo e somando o seu número de prótons e o número de nêutrons que ele apresenta. Prótons mais nêutrons vai resultar no chamado número de massa. Já a massa atômica, ela é uma massa que representa uma média, pois ela representa todos esses átomos de carbono, de hidrogênio, esses átomos de um mesmo elemento químico, que apresentam diferentes massas. Então ela faz uma média. Agora, Jonatas, é uma média aritmética? Não, não é uma média aritmética. Veja bem, não poderia ser uma média aritmética, pois eu devo levar em consideração as incidências de cada elemento na natureza. É, o percentual de cada átomo daquele elemento na natureza. Por exemplo, quando eu tenho um carbono de número de massa 12, ele corresponde a mais de 98% dos átomos de carbono. Ou seja, se eu fosse fazer uma simples média aritmética, falando que existe um carbono de massa 12, existe o carbono de massa 13, existe o carbono de massa 14, essa média estaria longe de representar a massa do elemento químico carbono, pois a maioria dos átomos dos elementos, a maioria dos átomos do elemento carbono apresentam o número de massa 12. Então é justo que nós ponderemos isso percentualmente, ou seja, se a maioria tem número de massa 12 e considerar, obviamente, aqueles que têm número de massa 13 e 14. Mas você vai notar que por meio de uma média ponderada, que nada mais é do que a massa vezes o percentual, somado a massa vezes o percentual do outro isótopo, somado a massa vezes o percentual do outro isótopo, e isso tudo dividido por 100, você vai ter a média ponderada. A média ponderada leva em conta os percentuais. E essa média define o que chamamos massa atômica. Para efeitos de conta, nós não podemos considerar um único átomo.
né? É óbvio que nós vamos fazer uma referência de uma massa para um único átomo. No entanto, na prática, pessoal, vocês precisam entender que nós não trabalhamos nas reações químicas com um átomo ou com uma única molécula. Nós vamos aqui fazer uma referência à massa relativa a um átomo e a uma molécula. No entanto, na prática, nós bem sabemos que o átomo ele é algo muito pequeno, nanoscópico. Então eu preciso entender que cada reação química envolve inúmeros átomos, envolve inúmeras moléculas, tá? Então nós vamos trabalhar sempre com a massa atômica, não o número de massa. Nós vamos trabalhar com a massa atômica porque nós queremos representar o elemento químico e não especificamente um isótopo daquele elemento. De novo, nós vamos trabalhar com massa atômica porque nós queremos representar o elemento químico e não apenas um isótopo daquele elemento. Então aqui nós temos a nossa primeira diferença, a diferença entre massa atômica e número de massa. A massa atômica é um valor calculado baseado também no átomo de carbono. Como assim, Jonatas? Todas as massas são baseadas em comparação ao átomo de carbono. Por exemplo, o átomo de hidrogênio ele é 1/12 a massa do átomo de carbono. Ou seja, o átomo de hidrogênio é 12 vezes mais leve do que um átomo de carbono. Bom, para a unidade de átomo, de molécula, como é algo muito distante da nossa massa, gramas, quilos, nós criamos uma nova unidade representada pela letra U, de unitário, de unidade. Unidade de matéria. Uma unidade atômica, uma unidade de matéria, a representação dela vai ser U. A letra U representa unidade atômica. Bom, então quando eu pego e calculo a massa do carbono é de 12 U, não é 12 gramas. Um átomo de carbono, a massa de 12 U. A massa de um átomo de hidrogênio é de 1 U. A massa de um átomo de oxigênio é de 16 U. Todas essas massas têm referência com a massa do carbono. Pegamos o carbono, dividimos ele em 12 porções iguais e percebemos que uma porção correspondia ao átomo de hidrogênio. A partir daí dividimos a uma única unidade, aquela unidade que corresponde 1U, no caso ao átomo de hidrogênio. Só vamos usar o U quando estivermos nos referindo a um único átomo ou a uma única molécula. Um número insignificante perto com as relações que nós podemos ter na natureza. As nossas reações químicas envolvem muitas unidades. Então dá para a gente trabalhar com peso que está próximo da nossa realidade. O peso em gramas. Tem como eu pegar os reagentes e calcular aquela massa em gramas e trabalhar com aquela massa em gramas. Então é muito importante você entender que o grande lance vai ser eu tentar trazer a realidade do mundo atômico para a realidade do mundo macroscópico, o nosso mundo, a forma com a qual a gente vê. Bom, então, massa atômica e número de massa, beleza. Massa molecular e número de Avogadro. Vamos lá, pessoal. Primeiro vamos entender. Massa atômica corresponde à massa unitária. Falamos isso daí. A unidade unificada de massa atômica, ou simplesmente unidade de massa atômica, é igual a 1/12 da massa do isótopo de carbono 12. É como se eu pegasse um carbono, fizesse uma pizza com ele e dividisse em 12 pedaços. Era como se eu tivesse 12 pedaços de hidrogênio dentro desse carbono que tem número de massa 12. Já a massa molecular é a soma das massas atômicas dos átomos que constituem a substância. De novo, a massa molecular é a soma dos átomos dos elementos químicos que constituem aquela substância. Então vamos pegar, por exemplo, H2O. Bom, H2O, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Como a massa atômica do hidrogênio é 1, e eu tenho 2 hidrogênios, 2 vezes 1. Como a massa atômica do oxigênio é 16, e eu tenho 1 oxigênio, somo esses 2 do hidrogênio com 16, a massa molecular da água é 18U. Por que U? Porque estamos nos referindo a uma única unidade molecular, a uma única molécula. E aí aqui vamos a outro exemplo, gás cloro. A massa de um átomo de cloro é de 35,5U. Então, como o gás cloro tem 2 átomos de cloro, 2 vezes 35,5
71U. E assim vai, pessoal. Massa molecular é muito fácil, pois a prova sempre vai te dar a massa atômica, a massa dos átomos. Quando não, a prova, como a prova do Enem, costuma dar diretamente a massa da molécula. Então você nem precisa pegar e fazer essa continha das massas dos átomos, o somatório delas, pois a massa molecular é o somatório das massas dos átomos que constituem aquela substância. Você não vai precisar, na maioria das vezes, nem calcular isso. Falando de Enem, posso te falar que a massa molecular normalmente é dada. Ele já dá a massa daquela substância já para ajudar a sua vida. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Agora, número ou constante de Avogadro. Esse númerozinho que muitas pessoas têm medo. 6,023 vezes 10 a 23. 6,02 vezes 10 a 23. Ou como normalmente utilizamos em provas, somente 6 vezes 10 a 23. Pessoal, preste muita atenção. O que significa isso? O jovem Avogadro, um grande e brilhante homem, quis trazer aquela massa unitária para a nossa massa em gramas. Vou tentar fazer você entender isso. Olha só. A massa 1, U, corresponde à massa de um átomo de hidrogênio. Ele queria pegar e criar uma relação. E se eu pegasse o mesmo valor, 1, só que trouxesse para gramas? Enquanto eu vou estar aumentando a quantidade de átomos de hidrogênio. 1U corresponde a 1 átomo de hidrogênio. 1 grama eu vou aumentar em quantas unidades de átomos de hidrogênio? Mantendo o valor 1, só que saindo de U, uma unidade de átomo, indo para grama, esse 1 grama foi aumentado em quantas unidades de hidrogênio? Só que Avogadro queria chegar a um número em comum para todos os átomos. Por exemplo, o oxigênio tem massa 16U. Ele queria saber se eu mantivesse o 16 e trouxesse para a minha realidade em gramas, quantas unidades de oxigênio eu estaria aumentando. O carbono tem a massa 12U. Se eu pegasse o 12 e conservasse 12 gramas, ele queria saber em quantos átomos de carbono eu estaria aumentando. De 12U para 12 gramas, quantos átomos de carbono eu estaria aumentando. Só que ele queria que essa quantidade de átomos fosse igual, fosse a mesma. De 12U para 12 gramas, qual é a quantidade? X. Isso para o carbono. 16U para 16 gramas para o oxigênio, aumentou quanto? X. De 1U para 1 grama para o hidrogênio, aumentou quanto? De 1U para 1 grama do hidrogênio, aumentou quanto? X. Esse X, esse valor que poderia trazer todas as unidades para grama, conservando o valor numérico, era o desafio do jovem Avogadro. Jonas, ele conseguiu? Não. Por isso que, enquanto Avogadro era vivo, isso ficou conhecido como hipótese de Avogadro. Mas virou uma lei. E vai ter questão falando que esse valor foi obtido experimentalmente. E foi, não por ele, mas depois dele. Mas o número ficou conhecido como número ou constante de Avogadro, em homenagem a Avogadro. Bom, e qual foi esse número? De 1U para 1 grama, olha só quantas unidades aumentaram. 1U era 1 átomo de hidrogênio, 1 grama eram 6,023 vezes 10 a 23 gramas. 0,23 átomos de hidrogênio. Vamos arredondar, por padrão, a partir de agora, para 6 vezes 10 a 23, como as provas costumam fazer. Então, de 1U, que era 1 átomo de hidrogênio, para 1 grama, eu aumentei em quantas unidades? 6 vezes 10 a 23. De 16U para 16 gramas do oxigênio, eu aumentei em quantas unidades? 6 vezes 10 a 23. De 12U para 12 gramas para o átomo de carbono, eu aumentei em quantas unidades? 6 vezes 10 a 23. Pessoal, é como se eu falasse assim, ó, de uma banana para 12 bananas. Como assim, Jonatas? Qual é a palavra que representa 12? Dúzia. Você não usa o termo dúzia? Você fala uma dúzia de laranjas. São quantas laranjas? 12. Uma dúzia de maçãs. São quantas maçãs?
12. Eu pergunto, uma dúzia de laranjas tem o mesmo peso que uma dúzia de maçãs? Não, porque são dúzias de objetos diferentes. Portanto, uma dúzia de carbonos tem o mesmo peso de uma dúzia de oxigênios? Não, porque são dúzias de objetos o quê? Diferentes, de materiais diferentes. Existe uma palavra que substitui esse número gigante, 6 vezes 10 a 23. E qual é essa palavra? Mol. Mol é como a palavra dúzia. É uma expressão que representa uma quantidade de matéria. Mas qual quantidade de matéria? 6 vezes 10 a 23. Um mol de carbono são quantos carbonos? 6 vezes 10 a 23. Um mol de hidrogênio são quantos hidrogênios? 6 vezes 10 a 23. Um mol de oxigênio são quantos oxigênios? 6 vezes 10 a 23. Um mol de água são quantas águas? Um mol de água são 6 vezes 10 a 23 águas. Uma dúzia de águas são quantas águas? 12 águas. Pessoal, a palavra mol nada mais é do que uma palavra que substitui um número. Ponto. Tem que ficar muito claro isso para você. Agora, muito cuidado. Tem uma pegadinha que é difícil às vezes do aluno compreender aqui. Olha só. Vou fazer com a laranja. Uma dúzia de laranjas tem quantas laranjas? 12. Maravilha. Cada laranja, vamos fazer uma consideração. Cada laranja tem 3 sementes. Portanto, uma dúzia de laranjas tem 3, porque cada laranja não tem 3? 3 vezes 12, porque não são 12 laranjas? Então, 12, quantidade de laranjas, dúzia, vezes 3, cada laranja contém de semente, sementes. Quanto que é 12 vezes 3? 36 sementes. Então, de novo, uma dúzia de laranjas, considerando que cada laranja tem 3 sementes, uma dúzia de laranjas tem 12 vezes 3 sementes, ou seja, 36 sementes. Tá, Jonas, por que você está falando isso? Porque quando eu falei que uma dúzia de laranjas tem 12 vezes 3, quando você fez essa continha, a palavra 12 quer dizer o quê? Não quer dizer dúzia? Então, uma dúzia de laranjas contém 3 vezes 12. A palavra 12 não pode ser substituída por dúzia? Então, olha só, uma dúzia de laranjas tem 3 dúzias, 3 vezes 12, sementes, certo? Vamos reformular a expressão? Uma dúzia de laranjas tem 3 dúzias de semente. Por que você está fazendo isso, Jonatas? Eu vou te explicar. Porque uma laranja contém algo dentro dela. Uma molécula contém átomos. Por exemplo, a molécula de água tem quantos átomos? Uma molécula. Uma molécula, 3 átomos. Então, para cada molécula, 3 átomos. Perfeito? Tranquilo? Respira aí. Respirou? De novo. Uma molécula de água tem 3 átomos. Uma molécula de água tem 3 átomos. Beleza? Um mol. Um mol significa o quê? Pega a palavra mol e substitui pelo número que ela representa. 6 vezes 10 a 23. Um mol de água é um mol de moléculas de água. Corresponde, então, a 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Certo? Tranquilo? Um mol de água, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Show? Tá. Se um mol de água corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas de água e cada molécula tem 3 átomos, eu vou pegar então e dizer que em um mol de água existem 6 vezes 10 a 23 vezes 3 átomos. Respira de novo. Respirou? Em um mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Cada molécula tem quantos átomos? 3. Então, um mol de água tem 6 vezes 10 a 23 vezes 3 átomos. Porque esses átomos estão contidos dentro de cada molécula. Para cada molécula, 3 átomos. Então, vamos lá. Um mol de água
tem 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos, ou substitui a palavra 6 vezes 10 a 23 pelo que ela significa, pela palavra mol. Pode? Pode. 1 mol de água tem 3 vezes mol, 3 mols de átomos. Não era 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos? Então, 1 mol de água tem 3 mols de átomos. Era igual a ideia da laranja. A ideia da laranja era 1 dúzia de laranjas tem 3 dúzias de sementes. Lembra disso? Acabamos de falar? Portanto, 1 mol de água tem 3 mols de átomos, porque esses átomos estão contidos dentro da água. Então, eu posso ter 1 mol contendo 3 mols, 4 mols, 5 mols? Pode, de outra coisa. 1 mol de uma coisa corresponde a 6 vezes 10 a 23 daquela coisa. 1 mol de grãos de areia correspondem a 6 vezes 10 a 23 grãos de areias. Perfeito? Tranquilinho? Sim ou não? Maravilha. Pessoal, essa ideia ela é uma ideia importantíssima. Porque a massa molar ela é a massa dada em gramas. Pois o mol veio exatamente trazer aqueles números e unidades para um valor em gramas. Mas isso eu vou deixar para falar para você na nossa segunda aula sobre a primeira parte de teoria atômico-molecular, dentro do tema de relações fundamentais. Essa nossa primeira aula ela é a introdução. A segunda aula ainda é sobre teoria atômico-molecular. Nela vamos falar sobre massa molar, volume molar. Então é muito importante que você preste bastante atenção na próxima aula, porque vamos trabalhar com algumas continhas já na próxima aula, beleza? Um grande abraço, vejo você na nossa aula parte 2 sobre teoria atômico-molecular.